De maneira nenhuma nós devemos passar por cima de coisas que Deus estabeleceu. Às vezes o que Deus estabelece para nós são nãos, não pode, não faça, não vá. E tudo isso está dentro do que nós conhecemos como obediência. E perceba que, partindo aqui desse princípio, um dos maiores princípios e mais importantes que Deus estabeleceu para o homem, isso é, de forma geral, o ser humano, a humanidade, chama-se obediência. Quando nós temos, por vez, essa obediência como princípio, nós devemos tratar em cumpri-lo. Porque princípios quebrados constroem caminhos da queda. Princípios quebrados constroem caminhos para o fracasso. Entenda com muita sabedoria o que eu vou dizer aqui nessa noite. É uma palavra que Deus colocou no meu coração. Isso Deus ministrou hoje pela manhã, enquanto eu estava na labuta, no trabalho. E o Senhor prove a Ele trazer hoje uma palavra expositiva que vai edificar a nossa vida. Aqui dentro desse texto fala-se a respeito do princípio de toda a criação. Nós entendemos que o Criador, Deus, Ele desejou fazer o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E partindo aqui desse princípio, nós vemos que a terra era sem forma e também vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso é, mesmo que a terra tivesse sem forma, tivesse vazia, mas o Espírito Santo não parava de se mover, não parava de se movimentar. Quando nós encontramos a criação de Deus, nós vemos que Deus fez tudo perfeito e pela sua palavra. A palavra de Deus foi: haja luz e houve luz. Então toda a criação foi feita pela palavra de Deus. Porém, a única criação que coroou a obra de Deus não foi a lua, não foi as estrelas, não foi o mar, não foi as águas, não foi os animais. Pelo contrário, o que coroou a obra de Deus durante todos esses tempos foi a humanidade. Quando Deus pega o pó, Ele já tinha criado o homem, porque há duas palavras aqui distintas e dois termos que traz grande significado, como, por exemplo, o termo que nós conhecemos como Deus criou. O segundo ponto aqui, o segundo termo, é que Deus formou. Então olha para quem está do teu lado, diga para ele, diga para ela: Deus cria, mas também dá forma. Quando você entende essa visão de Deus sobre a criação, você começa a entender como é que Deus age, como é que Deus opera, a forma pela qual o Senhor criou o homem, o propósito pela qual o Senhor também formou o homem. Quando falamos que Deus criou, ou seja, Ele criou já dentro do seu coração. O homem já estava feito, criado dentro de Deus. Agora, o que restava para Deus era Deus tirar da criação que estava dentro dele e dar forma àquilo que ele criou.
Diz a Bíblia que Deus vai pegar uma matéria para começar a obra. Diz a Bíblia que a matéria-prima que Deus vai usar é o barro, é o pó da terra. E nessa introdução eu quero que você aguce o teu ouvido, porque é de suma importância. Deus pega a matéria-prima chamada pó da terra, chamado barro. Quando Deus pega o barro, Deus começa a dar forma ao homem. Eu imagino nesse momento Deus dando forma aos pés, dando forma às pernas, dando forma ao corpo, dando forma à cabeça, colocando ossos, colocando tendões. Mas o que faltava no meio de toda essa formação de Deus para com o homem, para o início da humanidade, o que Deus estava vendo que faltava era algo que nós conhecemos como o espírito de vida. Eu quero que você entenda que o espírito de vida aqui, na criação, não é o espírito de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus cria o homem, o ser humano, com aquilo que a teologia costuma ensinar, chamado tricotomia. Ou seja, o homem é composto de 3 partes. Primeiro, corpo. Segundo, alma. E terceiro, espírito. Então, o espírito ali de vida não é o espírito de Deus. Não confunda as coisas. E é por isso que quando nós formos pegar a palavra para meditar, para ler, devemos fazer uma leitura responsiva. Devemos avaliar e respeitar cada ponto, cada vírgula, cada detalhe da Bíblia Sagrada, para que a gente não venha entrar no estado da heresia. Porque há grandes problemas que surgiram, e acredite, por causa de dentro da palavra, pessoas tirarem versículos e isolarem, e por causa de versículos, textos sem contexto, se torna um pretexto para heresia. E é por isso que há muitas religiões que têm paudado, ou melhor, têm suas bases, suas teses embasadas na palavra de Deus. Mas só que são apenas versículos isolados que não têm base. Por quê? Versículos que são isolados não tem como ser uma verdade. Só pode ser verdade se ela for por inteira, por completa, e não de forma paliativa. E é por isso que nós devemos também observar muito bem a questão dos contextos do texto. Amém? Amém? Quando nós observamos o contexto, é algo diferente. Pastor, me ensina aí o que é contexto. O contexto é o que pode estar ao redor do texto. Então nunca você pode pegar a Bíblia e ler só um texto e acabar usando aquele texto para dar base àquilo que você acha. Aí você entra no estado do achismo. Eu acho que é isso. Eu entendo que é isso. Não. A Bíblia diz que a Bíblia Sagrada não carece, não necessita de interpretação humana. Por quê? Porque toda a Escritura, disse Pedro, ela é inspirada por Deus e escrita por homens. Precisamos entender que a palavra de Deus por si mesma se explica. É fato e é verdade. E eu não posso de maneira alguma desprezar que há interpretações remas, palavras reveladas que Deus nos dá. Mas claro, nunca contexto isolado, mas sempre com um contexto para que a palavra ela venha a ser de forma completa e não de forma paliativa. Aqui nesse texto nós encontramos Deus acaba de fazer o homem, o ser humano, e coloca Adão, o primeiro homem da face da terra, ele coloca no jardim. O jardim era bem conhecido como o Jardim do Éden. Esse jardim
era como se fosse o paraíso que Deus criou, que Deus formou, que Deus preparou para colocar Adão. Quando Deus cria Adão, primeiramente, Adão tem o poder, a autoridade e também a autonomia de dar nomes aos animais e também de dominar, porque havia uma autoridade sobre esse Adão, o primeiro homem sobre a face da terra. Quando Adão recebe essa autoridade, depois de ele ser formado por Deus, Adão passeia de uma forma livre, de uma forma tranquila, no meio do jardim, sem nenhum problema, sem nenhuma situação, sem nenhuma dificuldade. E encontramos aqui Adão como homem perfeito e extremamente perfeito. Porque quando Adão é colocado dentro do jardim, que era um paraíso que Deus preparou para ele, nós entendemos que Adão era a criação mais perfeita de Deus. E é por isso que eu ressalto aqui dizendo, presta atenção, eu ressalto aqui dizendo que o que coroou a obra de Deus não foi a lua, não foi o sol que Deus fez, não foi o mar, não foi os animais. Enfim, o que coroou foi Adão, foi a humanidade. E diz a Bíblia aqui que Adão estava vivendo como um perfeito. E diz a Bíblia que nesse jardim, Deus olha para Adão e diz: eu acho, Adão, eu estou encontrando ele muito só, eu estou vendo que Adão está muito só, então eu far-lhe-ei uma auxiliadora, eu far-lhe-ei uma ajudadora. E diz a Bíblia que Deus vai colocar um sono profundo em Adão. Depois desse sono profundo, Deus vai tirar da costela de Adão a Eva, a primeira mulher da raça humana, da humanidade. Quando Deus tira Eva da costela de Adão, da costela do homem, agora Deus vai dar um decreto, e isso é princípio. Se é princípio, não pode ser quebrado. E Deus fala para Adão e Eva: agora vocês não são individuais, vocês agora são uma só carne. E aí, vocês vão deixar pais e mães e unir-se à sua mulher. Essa foi a profecia que nunca acaba, é eterna, é decreto de Deus, é determinação estabelecida por Deus. Diz a Bíblia que eles viviam uma vida tranquila também, assim como Adão vivia, uma vida sem problema, sem dificuldade, sem aflição. Era uma vida perfeita. Até que certa feita, a Bíblia diz que esta mulher vai se separar um pouco de Adão. E quando Eva se separa do seu esposo Adão, ela vai sentir de dar uma volta só pelo jardim. E diz a Bíblia que Deus já havia estabelecido uma ordem. Qual foi a ordem? Vocês estão aqui com a liberdade de comer de qualquer fruto, de qualquer árvore aqui. Porém, uma árvore vocês não devem nem chegar perto. Vocês não devem pegar do seu fruto e comer. Qual? A árvore chamada e conhecida como do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus estabelece essa ordem para Adão e Eva, juntamente com esse decreto, ele também estabelece o princípio da obediência. Entenda que Deus não nos fez como robôs. Deus não criou a raça humana como marionete. Ou seja, Deus deu livre arbítrio para nós. Ou seja, você tem a escolha própria, você tem a decisão própria, você escolhe o que fazer, você escolhe qual atitude tomar, qual escolha seguir. Então Deus estabeleceu essa ordem por conta que Deus queria que o homem permanecesse mesmo com a sua livre e espontânea vontade, servindo a Deus de coração, de alma, de todo o seu ser e com toda a sua força. Aqui nós entendemos que Deus estabelece o princípio da obediência, e essa mulher chamada Eva, ela vai continuar a caminhar, ela vai continuar a passear pelo jardim. Enquanto ela passeia pelo jardim, a Bíblia vai dizer que
ela vai se deparar com uma serpente. Diga comigo, uma serpente. E essa serpente, a Bíblia diz que ela é sutil, ela é astuta e ela é inteligente. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, encontramos a astúcia dessa serpente, nós colocamos na nossa mente, peraí, essa serpente não é um animal qualquer. Essa serpente é um animal que possui uma intelectualidade, uma faculdade mental que ela consegue expor, expressar os seus sentimentos e até mesmo conseguir conversar ao ponto de formar uma amizade. A Bíblia diz que esta mulher chamada Eva, ela está vivendo uma vida perfeita, tranquila, até que ela decide andar pelo jardim. E quando ela se depara com a serpente, ela, sem ter a consciência e o juízo na hora, ela começa a criar uma amizade com a serpente. Ela começa a expressar aquilo que ela sente para a serpente. E aqui que está um problema, porque Eva sabia que Deus havia estabelecido um princípio. Qual é o princípio? Obediência. Quando Deus estabeleceu esse princípio, Deus estava dizendo: esse é o teste, essa é a prova de que se vocês me amam ou não me amam, porque não tem amor sem obediência. Amar não é só você falar, expressar. Quando você ama, você tem ação, você tem atitude. É tanto que João, em uma das suas cartas, ele vai dizer: filhinhos, não ameis por palavras, mas ameis também com atitudes. Nós vemos a vida de Eva como alguém que não tem sabedoria, como alguém que não tem a consciência daquilo que está colocando em jogo de tão valioso que Deus confiou. Perceba que nesse jardim ela está falando com uma serpente. Ela está falando com quem? Mas só que a Bíblia diz que não era uma qualquer serpente. Ela era o quê? Sutil. Sabe o que significa sutil? É um tipo de pessoa que tem a esperteza. Já viu uma pessoa que tem esperteza? Uma pessoa que tem esperteza é uma pessoa extremamente inteligente para te colocar numa situação e fechar a porta ao ponto de você não encontrar saída. Então, há um cuidado, há um perigo que está bem próximo de Eva, e Eva não está dando conta, Eva não está percebendo. E aqui que entra o maior problema de Eva, porque Eva ouve Deus, mas não obedece a Deus. O grande problema dessa geração é ouvir Deus, mas não obedecer o que Ele manda. Porque se você ouve, mas você não obedece, você só quer facilidade. Porque toda obediência requer de nós um preço. Preço de quê? De renúncia. Preço de quê? De eu abrir mão do meu ego. Preço de quê? De eu abrir mão do meu eu. Se não abre mão do teu eu, não tem como cumprir os mandamentos de Deus. E o que Deus está requerendo de Eva é o quê? O que Deus requer de Eva, aliás, é o quê? É obediência. Mas espera aí. Não limite a obediência só no âmbito familiar, no âmbito paternal. Eu vou repetir. Não limite a obediência só no âmbito paternal, só no âmbito
familiar. Presta atenção, olhe para cá, olhe para cá. No âmbito familiar e no âmbito paternal. Por quê? Porque tem gente que diz, o que importa para mim é só obedecer pai e mãe. Acabou. E também não devemos só limitar a nossa obediência só no âmbito da congregação. Porque tem gente que é muito bom para ouvir aqui, mas não obedece lá. Vai apertar um pouco, mas isso aqui é doutrina. Tem crente aqui? Se tiver crente aqui nessa noite, vai sair mais maduro do que já é. Tem gente que tem a facilidade de ouvir sobre obediência, mas não é obediente. E qual é o grande problema? Quando eu limito a minha obediência, o princípio que Deus estabeleceu em ambientes. A obediência não é para ser limitada. Por quê? Eu não só posso ser obediente na frente dos meus líderes. Eu não posso ser somente obediente na frente dos meus pastores. Porque é muito fácil eu demonstrar que sou obediente, eu dizer que sou obediente, mas o grande problema é você realmente ser obediente. Por quê? Tem gente que limita a obediência dentro da sua casa. Vou começar por aqui. Quando nós falamos de obediência, nós falamos de algo que não pode ser quebrado. Você vai já ver. Porque toda desobediência tem consequência. E segundo Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 em diante, você vai ver. Logo após as bênçãos dada, liberada, desatada sobre a vida de quem é obediente, eu vou repetir. No capítulo 28 de Deuteronômio, isso aqui é a Bíblia. Quando você vê as bênçãos de Deus sendo desatadas sobre a vida de quem é obediente, logo após vem uma lista maior de maldições para a vida de quem é rebelde, para a vida de quem é desobediente. É bom? É. Dá glória se tu acha que tem que dar glória. É o que Deus tem para hoje. Então, se a obediência ela atrai as bênçãos, plural, então isso quer dizer que a desobediência ela atrai o quê? Não, você está muito calado para o tanto de pessoa que tem aqui. Vamos lá. Se a obediência atrai as bênçãos de Deus, a desobediência atrai o quê? Dá para melhorar, não dá? Atrai o quê? Olha para quem está do teu lado, confronta ele com essa palavra e diga bem assim, tu está sendo obediente? Pode esperar a bênção de Deus. Agora se tu está sendo desobediente, você vai acarretar maldição. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Eu convido alguns crentes a continuar na desobediência. Pode ir lá. Daqui a pouco tu vai ver que no teu futuro, tudo aquilo que tu plantou hoje aqui, vai refletir no teu futuro amanhã. Tem gente, por isso que tem gente que não prospera, tem gente que não cresce, tem gente que não avança, não progride, tem gente que não muda de vida. Por quê? Acarretou tanta maldição sobre a sua vida, por ser desobediente, que quando chega no tempo da colheita, só tem sofrimento, miséria, eu vou usar uma expressão mais rasgada aqui, uma desgraça, fracasso, você não é feliz, não é para repreender não, irmão, é algo que você tem que viver. Se está obediente, atrai as bênçãos. Se desobedecer, não adianta fazer jejum, não adianta subir monte, descer vale, não adianta vir para a igreja, não adianta, está em desobediência, acabou meu filho, espere a maldição. Sumiu, glória a Deus, irmão? Você está com a tua Bíblia aí?
Capítulo 3 de Gênesis. Isso aqui é doutrina, irmão. A gente percebe aqui dentro desse texto que esta mulher, chamado quem? Chamado quem? Oh, glória a Deus. Essa mulher chamada Eva, ela está conversando com uma serpente. Agora, existem serpentes que são venenosas, existem outras que não são. Quando você se depara com uma serpente, sendo ela venenosa ou não, você faz o quê? Qual é a tua reação? Hã? Qual a tua reação? Tem alguém comigo aí, irmão? Você... Hã? Chega nem perto, né, irmão? Mas mesmo ela não sendo venenosa? É? Não conhece, né? Aí fica pior, né? Aí o problema é maior, né? Porque a serpente, a sua natureza é essa. Você vai entender isso aqui. A natureza dela é ser sutil. A natureza dela é ser esperta, mas aqui há uma faculdade mental maior. Me pergunte por quê? Porque essa serpente não é um simples animal. Abra a tua Bíblia em Apocalipse. Eu estou só na introdução, tá, irmão? Capítulo 12 de Apocalipse. Isso. Apocalipse, capítulo de número 12. O versículo é o versículo de número 15. Mas para que você entenda, vamos ler o 14. Amém? 12, 14, diz assim a palavra do Senhor. E a mulher foram todas duas asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar ali onde é alimentada por um tempo, e tempos e meio tempo, longe da face da serpente, verso de número 14. Versículo de número 15. E a serpente lançou da sua boca água como a de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. Agora você volta aqui para o capítulo de número 12. Aleluia. O versículo é o versículo de número 10. Diz assim: E eu ouvi uma alta voz dizendo no céu: agora chegou a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava à noite diante de nosso Deus. Vamos lá? Mais um pouco à frente você vai entender que de quem o apóstolo João está se referindo é sobre a serpente que representa quem? O diabo. Essa serpente que é a mesma do Jardim do Éden. Quando eu falo que essa serpente não era um animal qualquer, mas era representativa de Satanás, mas era representativa do diabo, na figura dessa serpente, é porque a inteligência aqui era dobrada. A Bíblia diz, ela era o quê? Sutil. E ela era o quê? Astuta. Quando ela chega diante da mulher, quem é que inicia a conversa? Vamos lá ver se você é de Bíblia. Eu achei que era Eva, irmão. Acabei de descobrir isso, sabia? Tô de graça. Então quem é que inicia a conversa?
Quando essa serpente chega até Eva, porque o diabo é assim, ele nunca vai esperar você chegar até ele. Ele sempre vai chegar até você com propostas. Quando Deus tem propósito, o diabo tem o quê? Propostas. Mas diga para quem está do teu lado, maior não é a proposta do diabo. Maior é o propósito de Deus. Ele vem com a proposta de forma tão simpatizante, de forma tão amável, sem que Eva viesse perceber. Porque o diabo é assim, ele cria todo o cenário. O diabo é assim, ele consegue criar o cenário de tal forma que aquilo que ele quer que entre na tua mente acaba entrando, se você não vigiar. E o cenário está criado para Eva. E qual é a proposta da serpente que representa o diabo para esta mulher? Espera aí, ele chega dizendo: não disse Deus, olha aí, não podemos comer das árvores do jardim. Olha só, versículo de número 1. Sim. Versículo de número 1. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher. Quem foi que disse? Quem é que inicia a conversa? Verso de número 1, parte B. Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. Aí a mulher entra na conversa. Não podemos comer de todas as árvores do jardim. Ela tentando resistir. Mas só que é o seguinte, quando ela vem com uma astúcia tão grande, ela vem com uma aparência de verdade, mas o fundo dessa verdade é mentiroso. Eu vou repetir. O diabo vem com uma proposta que vem com a aparência de verdade, mas o seu fundo é mentiroso. Porque o diabo gosta de disfarçar. O diabo gosta de viver pela aparência. O diabo ama quem vive pela aparência. O diabo ama quem gosta do disfarce. O diabo ama quem gosta somente daquela vida em dubiedade de caráter, aquela vida dupla, aonde alguém é uma coisa aqui e outra coisa lá fora. E quem é que inicia a conversa, irmão? Vamos lá. Ela inicia a conversa dizendo: ei, não disse Deus? Ela vai usar a palavra de Deus. Mas só que usando a palavra de Deus de uma forma errada, porque aqui está de forma deturpada. Está de forma deturpada. Você vai perceber que ela chega com a mulher e diz bem assim: se Deus tem dito, não comereis de todas as árvores. Olha aí, não comereis de todas as árvores. Deus tinha dito isso, sim ou não? Deus apontou qual árvore que não devia comer, sim ou não? Agora o problema é quando a serpente vem com essa aparência de verdade, mas o fundo mentiroso, e consegue seduzir Eva, ao ponto de criar um círculo de amizade, ao ponto de criar uma conversa, sem que Eva fosse perceber que essa conversa era maligna. Entenda, aguça o teu ouvido. Existem coisas que o diabo usa, que são ardis de Satanás, que são instrumentos do diabo. Uma das coisas que o diabo mais gostava de usar era uma palavra que vinha até de Deus, mas quando chegava a ele tinha a capacidade de deturpar. Para quem? Para o que Deus falou? Não. Para quem? Para quem está lhe ouvindo. Tem um problema aqui, irmão. Eva está dando ouvido para uma serpente
que tem uma proposta para ela, e olha o que ela vai dizer. Você vai ver que é Satanás. Deus, ele só não permitiu vocês comer dessa árvore aqui, sabe por quê? Vou te explicar, Eva. É porque Deus sabe que o dia que vocês comerem dessa árvore do bem e do conhecimento do mal, sabe o que vai acontecer? Os olhos de vocês vão se abrir. Olha a proposta aí. Vai se abrir, vocês serão como... Vocês serão como... Você está percebendo que o mesmo pecado que expulsou Satanás do céu para a terra, para o inferno, é o mesmo pecado que ele está usando para atrair Eva ao ponto de fazer ela cair no mesmo erro que Satanás caiu? Olha aí. Qual foi o erro que Satanás teve? E esse foi o motivo pelo qual Deus o expulsou do céu. Diga comigo, pecado do orgulho. Uma das características do orgulhoso, primeiro, ele não ouve conselho, porque todo conselho ele tem como inveja. Outra característica do orgulhoso é que ele tem a superioridade. Ele quer ser sempre o maior de todos, o melhor do que todos. Ele quer demonstrar aquilo que ele tem, mesmo tendo, para pessoas que não têm. E aí, só incha, nunca cresce. Porque há uma diferença. Tem gente que cresce, crescimento é saudável, sim ou não? Sim. Mas tem gente que só incha. O problema é você inchar. Por quê? O inchaço até parece com crescimento, mas nunca foi crescimento. Por quê? Quando o crescimento a gente conhece como saudável, o inchaço, ele causa problemas. E a gente encontra aqui essa situação de Eva, falando com a serpente dizendo, vocês vão ser como Deus. É isso que o Criador não quer. Ou seja, vocês vão estar igual ele lá. Vocês vão ser igual ele, vocês não vão depender de ninguém. Opa, olhe para cá. O que o diabo está dizendo é: Eva, se tu fizer o que eu estou te mandando fazer, tu vai ver que tu vai ter sucesso. Tu vai ver que tu vai crescer. Tu vai ver que tu vai ser maior, ser melhor. Aí o orgulho está sendo implantado no coração de Eva sem que ela perceba. Aí o que acontece aqui? Pois bem, você está certa. Sabe qual foi o problema de Eva? O problema de Eva e de muitos crentes é que deixa de ouvir Deus. E geralmente quem deixa de ouvir Deus dá atenção para ouvir a serpente. Eu disse que o diabo gosta de se disfarçar, sim ou não? Sim. Eu tenho que falar isso aqui porque é uma verdade. O diabo gosta de se disfarçar de homem de Deus, de mulher de Deus, de profeta, de profetisa. Ele ama se disfarçar. Eu li lá o texto de Coríntios, né? Capítulo de número 11, se eu não me engano, verso de número 15. Depois você avalie. Diz que não é de se admirar. Por quê? O diabo, Satanás, ele se disfarça até de anjo de... Ele gosta de se disfarçar. O que é um disfarce, irmão? Disfarce é você passar uma maquiagem aqui, mudar a tua aparência aqui, mas é uma mesma palavra que Deus me trouxe aqui agora. Você sabe o que significa hipocrisia? A palavra hipocrisia, se eu não me engano, é no grego ou é no hebraico, que tem o seu original como aqueles artistas. Traz o mesmo significado do artista. Aquele que faz um teatro. Aquele que tem uma aparência de coisa boa. Mas por trás de tudo isso,
é maligno. Ou seja, na verdade não é o artista, simplesmente é o ator. O mesmo significado do ator. A palavra hipócrita traz o significado do mesmo ator. Já viu ator? Ator, ele demonstra ser o que ele nunca... Isso é hipocrisia. E o que o diabo, aliás, está implantando em Eva? Orgulho. E orgulho vai produzir o que nela? Hipocrisia. Uma vida de aparência. Geralmente quem vive de aparência tende ao fracasso. Geralmente quem vive de aparência tende ao opróbrio. Geralmente quem vive de aparência, ele tende ao caminho da vergonha, da desgraça, da frustração. E tem crente que não se atenta nisso aqui porque ama a revelação, mas não ama a palavra. Sumiu, né, irmão? Sumiu, glória a Deus, né, irmão? Conhece algum crente que ama a profecia, mas quando o pastor diz não vai, acaba indo, desobedecendo? Olha o âmbito aqui. Você é um rebelde. Você é uma rebelde. Deus não compactua com o teu pecado. Pastor foi levantado como autoridade espiritual constituída por Deus. E aí? Eu devo obedecer a Deus e a autoridade que Ele constituiu na terra. Pastores, líderes. A gente vive uma dificuldade hoje, né? Vamos lá. Tratando aqui do princípio. Eva estava só ou estava com Adão? Ela estava só. E Adão estava onde? Longe. Distante. Adão foi constituído como o cabeça da sua casa, do seu lar. E tendo como um cabeça da sua casa, do seu lar, o que dá para a gente entender aqui? Olhe para cá. O que dá para a gente entender aqui? Dá para a gente entender que Adão, ele é o líder da sua casa. Olhe para cá. Ele é o quê? Líder da sua casa. Adão deixou, Eva estava longe de quem? Diga comigo, do seu líder. Se afastou do seu líder, criou amizade com serpente. Qual foi o problema de Eva aqui? Parou de ouvir Deus e começou a ouvir. Tem muita gente ouvindo serpente. Tem. E acha que porque está dando tudo certo, né? É o pragmatismo, né? Pragmatismo. Já viu isso aí? O que é pragmatismo? Eu vou falar porque eu sou bem pedagógico. Esse é o meu papel de pastor. O que é pragmatismo? Pragmatismo é quando você faz tudo aquilo pelo que está dando certo. Se está dando certo, eu vou. Mas não quer nem saber se é certo. Já viu gente assim? Está prosperando. Está seguindo em frente. Mas peraí. A base daquilo que está dando certo não é obediência, é desobediência. E aí? Tende ao fracasso, meu irmão. Tende à queda. Eu nunca vi um desobediente permanecer de pé. Não tem. Você pode pregar, meu amigo, você pode cantar, você pode revelar, você pode profetizar, você pode viver em propósito de oração. Se você não obedece o teu pastor, você é um nada. Você está ferrado, meu amigo. Você está lascado. É dura essa palavra? Pastor, é. Aceita mais um pouquinho que tu vai já ouvir. Estou terminando aqui, eu vou já aplicar. E aí Eva está ali no jardim, né? Dando moral para a serpente. E recebe a proposta. Opa, olha a empolgação. Eu vou ser maior do que Deus. Eu vou ser igual a Deus. Já viu gente assim? Que é movido pela empolgação? Pelo emocionalismo? O problema não é se emocionar. O problema é entrar nesse estado de emocionalismo. Emocionar
Quando eu vejo uma coisa, um drama ali, eu choro. É normal. Agora, o que é emocionalismo? Emocionalismo é quando você entra nesse âmbito espiritual e você vê um movimento, você pula porque alguém pulou. Você dança porque alguém dançou. Você dá glória porque alguém deu. Você está no estado de emocionalismo. E o que acontece aí? Há um grande problema. Por quê? Porque você não é aquilo que você demonstra ser. Você é um hipócrita. Hipócrita. E deixa eu te falar uma coisa. Posso falar? Hipócrita, ele tem uma capa de íntegro, de verdadeiro, de bonzinho. Mas o que acontece aqui? Acontece que vive uma vida toda errada. Cheios, irmão. Tá cheio, tá lotado de crente assim. Tá lotado. Se tu vê um crente que o pastor estabeleceu uma ordem, não pode, não pode. Ainda está insistindo, é rebelde. É rebelde. Cuidado que a maldição vai sobre a tua vida, tá bom? Não adianta de estar repreendido. Vai, meu irmão, vai, é Bíblia. Está em desobediência, vai encontrar maldição na tua vida. Vai, você vai quebrar a cara. Você vai encontrar só problema para a tua vida porque você mesmo está acarretando. E qual é o grande problema aqui? O grande problema é que tem gente que está dando ouvido para gente que não ora por você, por gente que não paga o preço por você. Isso é o quê? Serpente. Por quê? Porque tem gente que tem uma aparência boa. Tem gente que tem uma aparência de alguém leal, de alguém íntegro. Mas só que a proposta dele é maligna. A proposta dela é maligna. O que é isso? É serpente. Esse é o grande problema. E deixa eu te falar uma coisa. Deus não bate cabeça com rebelde. Se Deus não bate cabeça com desobediente e rebelde, imagine o pastor dessa igreja. Você está ferrado, meu irmão. Está em rebeldia? Vai ficar aí. Vai ver outros que são obedientes crescer, e tu que é um desobediente, uma desobediência, vai ficar aí. Não vai crescer, não vai prosperar. E olha a minha cara de preocupado. Eu não estou nem preocupado com crente rebelde e desobediente. Vai por aquilo, vai, irmão, que está dando certo, vai. Está dando certo isso aqui, continua fazendo, vai. Está sendo legal isso aqui, continua fazendo. Porque nem tudo aquilo que está dando certo é certo. E eu termino aqui. Sabe o que aconteceu aqui com esse casal? Pegou o fruto. Depois que Eva pega o fruto, ela prova. Porque primeiro veio a palavra da serpente, depois vem a indução. Depois da indução, ela começou a olhar para aquilo que Deus havia proibido. Você acha que Deus não proíbe nada, irmão? Você acha que o amor de Deus não te coloca limite? O amor de Deus, é por isso, irmão, que está cheio de cantor gay na igreja, pregador efeminado na igreja, está cheio de homossexuais que não temem a Deus porque não pregam a verdade. Não pregam. Porque não, a gente tem que simpatizar, a gente tem que trazer um evangelho mais tranquilo, pastor, porque vai matar o irmão, vai apedrejar o irmão, pastor. Não, o negócio é que a palavra proíbe, eu estou proibindo. O que a palavra diz que é errado, é errado. O que a palavra diz que é pecado, é pecado. Deixa eu concluir esse negócio aqui. Você está vendo uma bagunça que está se tornando não no evangelho, que o evangelho é puro, ele não pode ser deturpado, não tem como, irmão. É por isso que Paulo falou, se alguém vier com outro evangelho, porque o evangelho é único. É por isso que tem gente que inventa outro, para quê? Para lotar a igreja, né? Deixa eu te falar uma coisa, aqui nessa igreja não entra adúltero que não se arrepende. Por quê? Pastor, o senhor vai desprezar
Uma pessoa que está no segundo casamento, não é eu que desprezo, antes de mim é a palavra. Ai, pastor, não pode não, pastor, você vai expulsar um ser humano da igreja. Peraí, primeiro, diante da Bíblia Sagrada, a igreja, quem? Tem o poder de julgar, tem o poder de disciplinar e tem o poder da exclusão. É Bíblia. Quando Paulo chega na igreja de Corintos, o que ele vê? Ele vê um moço, um rapaz que estava tendo relação sexual. Isso na igreja, tá? Aí tu vem com essa frescura de dizer, eu vou sair da igreja porque é cheio de problema. Para de ser fresco. Agora eu estou usando essa palavra, para de ser fresco. Irmão, entenda uma coisa, a igreja é imperfeita. Por quê? Diga comigo, porque eu estou aqui. Se tu não sabe lidar com a imperfeição do teu irmão, tu vai para o céu. Sabe de onde? Da boca. Para o céu de Deus tu não vai. Peraí, agora que tá ficando bom, né, irmão? Isso aqui é doutrina. Aí deixa eu te falar uma coisa. Aí o que acontece? Paulo chega lá e vê que o moço, ele está tendo relação sexual com quem? Com a sua própria madrastra. Aí Paulo chega lá e diz, fontes confiáveis me disseram, na minha ausência, que tem um moço aí que está ficando com a própria mulher do seu pai, tendo relação sexual. Está onde? Fora da igreja? Não, está dentro da igreja, dentro da congregação. Aí Paulo vai mandar uma carta de lá, expulsai esse perverso. Vaza, irmão. Não quer mudar? Quer viver na prática do pecado? Vaza. Gostou não? Se gostou, come. E se não gostou, engole. Porque aqui nessa igreja, pode chamar, alguém aí fora pode dizer, é santarrão demais. É melhor ser santarrão do que ser um pilantra. Adúltero. Tem 5 casamentos já. Aqui, se tu quer viver uma vida errada, vaza. Não quer mudança? Pode ir embora. Por quê? Se tu não quer, tem outros que queiram se santificar. Se tu não quer, sempre vai ter alguém melhor do que você. Eu provo na Bíblia, porque, pastor, ninguém é melhor do que ninguém. Não! Então bora para a Bíblia. A Bíblia diz que Saul foi rejeitado por Deus. Por quê? Quando o profeta Samuel chega lá com ele, rasga o seu manto, Samuel vem com uma palavra profética para Saul dizendo, assim como tu rasgou o meu manto, o Senhor está rasgando o teu reino. Ó, detalhe. E está entregando esse reino para alguém que é melhor do que tu. E pastor, e aí, pastor, o que eu vou fazer nessa situação? Chora, se lamenta. Tu vai para o vale dos rejeitados. E aí tu vai estar com uma vida toda ferrada, porque não obedece ninguém, porque quer viver uma vida liberal. Aqui não é igreja de crente liberal. Quer ser liberal? Vai para a igreja da porta larga. Vai lá. Vai para a igreja de pastor que tem amante. É casado na igreja, mas tem amante no trabalho. Vai lá. Pastor, eu não consigo me segurar, me conter, porque há um fogo. Fogo santo? Não, não é fogo santo não. Não é um fogo santo não. Esse fogo é um fogo estranho. Por quê? Porque tem irmã que não consegue se segurar. Aí daqui a pouco está casando com quem não é para casar. Aí o pastor chega e orienta dizendo, cuidado, é laço. Aí está dizendo, não é não. Então vai lá, quebra a cara, se lasca. Daqui a pouco tu vai ver as consequências. Aí vem com o casamento quebrado para cá. Ele me bateu, ele era isso, aquilo. Ah, irmão, tu quebrou a cara porque tu quis. Vai morrer aí na prova. Vai morrer na prova, eu estou nem vendo. Posso terminar, irmão? Vai desentalar, né, irmã? Fique de pé nessa noite. Eu vou dar aí só, uma orientação, direção de Deus para a tua vida. Pastor nenhum te obriga a fazer o que você não quer. Nem Deus te obriga, eu vou te obrigar.
crente desobediente nessa igreja vai sofrer, viu, irmão? Vai sofrer. Eu não estou pouco nem me lixando, irmão. Se crente quer servir a Deus com fidelidade, seriedade, você está no lugar certo. Agora, crente que vai querer ficar aqui na igreja, com cara amarrada, não gosta do que o pastor fala, não gosto da forma que a pastora prega, é muito duro. Se você ficar aqui nessa igreja com uma cara amarrada para o lado do teu irmão, o primeiro a perceber sou eu daqui do altar, viu? E se eu perceber, tu vai ficar de molho aí, vai morrer no banco. Não estou nem vendo. Ai, pastor, pastor, o senhor está sendo muito autoritário, arrogante. Irmão, eu tinha tudo para ser um pastor liberal. Sabe por quê? Primeiro motivo. Essa igreja aqui é alugada, sim ou não? Sim. Entre aspas, a gente depende de dízimo e oferta, sim ou não? Sim. Mas por que eu decidi não ser um pastor liberal? Porque eu não quero, irmão, ser um irresponsável. Porque a única pessoa dentro da igreja a ter uma responsabilidade que a ovelha não tem é o pastor. O que ele vai fazer? Enquanto a ovelha só vai prestar conta de si mesmo, no individual, os pastores da igreja vão prestar conta tanto dele como das ovelhas. Aí tem ovelhas que aqui na nossa frente, né? Ainda bem que não tem aqui, né, irmão? Glória a Deus. Aí em outro lugar, né? Em outro lugar tem por aí. São a aparência de ovelha, mas o coração é de bode. Fecha os teus olhos, irmão. Vamos orar. Agora tu se segura, porque talvez daqui para frente as palavras só vão apertar um pouquinho mais. Vamos orar. Pai, nós te damos louvor, nós te damos graça. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua mensagem que foi traga ao nosso coração. Eu recebi, Senhor, porque antes de eu estar aqui, o Senhor já havia falado comigo. E eu creio, meu Pai, na edificação que a tua palavra gera, no arrependimento que ela gera. Eu te peço pela vida de cada ovelha, cada irmão que está aqui nessa noite, e que o Senhor possa produzir muitos frutos